Pita. 6h59. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Hoje é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos. Tá frio, hein? 8 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O senador Flávio Bolsonaro é o novo integrante da família Bolsonaro a ser diagnosticado com Covid-19. Ele passa bem e não apresenta sintomas. O pai, o presidente Jair Bolsonaro, a madrasta, Michele, e o irmão mais novo, Jair Renan, tiveram a doença. A cunhada, Heloísa, casada com Eduardo Bolsonaro e grávida da primeira filha do casal, também contraiu o novo coronavírus e precisou ser internada depois de ter 35% do pulmão comprometido. Ela também se recuperou. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Entra em operação novo sistema de busca de ativos pela Justiça. Misael Bispo, condenado pelo assassinato da namorada, deixa penitenciária em Tremembé. Estado lança sistema integrado de proteção ambiental com foco em ocupações irregulares no litoral. Colégio Embraer de São José dos Campos lança edital para a turma 2021. Lava Jato denuncia ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rego por corrupção e lavagem de dinheiro. Carmen Lúcia dá 48 horas para Banco Central explicar nota de R$200. Empresa tem de informar ao governo se quiser seguir no programa que reduz jornada e salário. Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis deixam o Paraguai após quase 6 meses de prisão. Depois de 9 anos, Grande Prêmio da Turquia está de volta à Fórmula 1. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o Covidão da capital da República. Secretário de Saúde é preso por negociatas com testes da Covid. O Ministério Público, o Conselho Nacional, arquiva processo de Lula contra Deltan Dallagnol. E o Conselho dos Juízes o Conselho Nacional de Justiça afasta aquele desembargador de São Paulo que distratou guardas municipais de Santos. E o presidente Temer é absolvido pela segunda vez dentro de um recurso no Tribunal Regional daquela história da gravação do Joesley sobre é preciso manter isso vivo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. 7h03. Repita. 7h03. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional colocaram em funcionamento ontem um novo sistema eletrônico que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no sistema financeiro nacional. O sistema de busca de ativos do Poder Judiciário substitui o antigo, cujo código se tornou obsoleto e não permitia novos avanços tecnológicos. Além do envio eletrônico de pedidos de informações básicas sobre contas e saldos, o que já era permitido, pelo novo sistema, os juízes poderão requerer diretamente às instituições financeiras informações mais detalhadas sobre os ativos de investigados. Entre as informações que agora podem ser requisitadas eletronicamente pelos magistrados estão extratos bancários, contratos de abertura de contas corrente de investimento, faturas de cartões de crédito, cópias de cheques e extratos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. O sistema passa a
permitir também o bloqueio eletrônico e mais rápido não só de ativos em conta corrente, como também de ativos mobiliários, como ações e títulos de renda fixa. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, Dias Toffoli, o novo sistema deve garantir maior agilidade nas comunicações entre os órgãos do Judiciário e as instituições financeiras, sempre com o devido resguardo da segurança e do sigilo das informações. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, CIMA, lançou o Sistema Integrado de Proteção Ambiental. A interface é vinculada ao Sistema Integrado de Gestão Ambiental e busca organizar o registro e as informações relativas às ocorrências e fiscalizações realizadas nas ocupações irregulares no litoral paulista. Segundo o governo do estado, a ferramenta simplifica a troca de dados entre a CIMA, a Polícia Militar Ambiental, e os municípios participantes do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista. Isso otimiza as atividades de fiscalização ambiental integrada, a avaliação das ações, bem como o planejamento estratégico para a proteção da biodiversidade. O Sistema Integrado de Proteção Ambiental permite o cadastro de informações sobre áreas protegidas e unidades de conservação pela Fundação Florestal, ocorrências de incêndios florestais, relatórios de vistorias ambientais, consulta de processos e fiscalização municipal. O registro desses dados no sistema vai simplificar o monitoramento pelos órgãos competentes. O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa lançou o edital do processo seletivo para a turma 2021 do Colégio Embraer Juarez Vanderlei de Ensino Médio. Neste ano serão disponibilizadas 160 vagas para toda a sociedade, sendo 128 sociais destinadas a alunos de baixa renda e vindos da rede pública de ensino. E outras 32 vagas para alunos pagantes que podem ter cursado o ensino fundamental em escolas públicas ou privadas. As inscrições devem ser feitas de 31 de agosto até 18 de outubro pelo site institutoembraer.org.br ou vunesp.com.br. O processo seletivo é realizado pela Fundação Vunesp e a taxa para inscrição é de R$ 55. A prova acontece no dia 8 de novembro. São elegíveis os estudantes do ensino fundamental que residem nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, segue com tempo bom, tem alguns trechos com neblina nesse momento e para o motorista que vem ali de Jacareí pela Getúlio Vargas, a saída no acesso à Dutra no sentido Rio de Janeiro já tem lentidão, excesso de veículos mais uma vez nesta manhã. Para quem vai no sentido São Paulo, ali em Guarulhos, a gente já tem trânsito lento agora na pista marginal, na altura de Guarulhos, também por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna segue com trânsito intenso, mas neste momento, pelo menos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo normalmente. A mesma situação no Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, neste momento o trânsito também flui bem. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, tem pouca nebulosidade, mas tem alguns trechos com neblina, principalmente ali na altura do quilômetro 67. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem tempo nublado em alguns pequenos trechos. Tem neblina ali na altura do quilômetro 8, altura de Taubaté. Nesse ponto a neblina está bastante fechada, o motorista tem que tomar cuidado, mas o sol já vai aparecendo em outros trechos e o trânsito flui bem. A chegada a Campos do Jordão, inclusive, tem sol nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem tempo nublado, tem neblina também em alguns trechos, inclusive essa neblina está bastante densa, bastante fechada, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado aí. Trânsito livre. Trecho de serra também, trânsito segue tranquilo, mas a mesma situação, tem tempo nublado, embora a visibilidade lá no trecho de serra esteja bem melhor. Agora, atenção para obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e também ali no trecho de serra. Por conta disso, inclusive, tem a operação Pare e Siga funcionando agora no trecho de serra. Eloy, não só neblina, como nevoeiro também, que é mais grave ainda, né? Sim, exatamente. Então o motorista tem que redobrar a atenção quando vê neblina na frente, tira o pé porque tem muito nevoeiro também por aí. Exatamente. A visibilidade está bastante prejudicada, principalmente ali na Floriano, nesse trecho ali do quilômetro 8, que é ali perto da Polícia Rodoviária. Estadual, ali no pé da serra. Isso, exatamente. Está bem fechado, o nevoeiro está bastante denso ali. O motorista tem que ficar atento. A hora?
7h09. Repita. 7h09. O governo do estado de São Paulo inaugurou o primeiro posto avançado de atendimento e orientação ao consumidor implantado em um distrito policial do Departamento de Polícia Judiciária da capital da Polícia Civil. A iniciativa foi realizada de forma integrada entre a Fundação Procon, Secretaria da Segurança Pública e Secretaria da Justiça. Esse primeiro posto será capaz de atender 1.000 pessoas a cada 3 meses e também realizará audiências de conciliação. De acordo com o governo, outros postos serão inaugurados ainda neste ano. Com essa parceria, o serviço de atendimento ao cidadão permitirá maior eficiência tanto na investigação de crimes que envolvam relação de consumo, quanto na orientação e encaminhamento de reclamações que constituam crimes. Além de possibilitar o mapeamento dos reclamados e a identificação de organizações criminosas. O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, flagrado em vídeo humilhando um guarda em Santos em julho, foi afastado por unanimidade pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, das funções do cargo, mas seguirá recebendo salário temporariamente. O afastamento é provisório até a conclusão do processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do magistrado, que será aberto para o caso. Enquanto o inquérito segue, Siqueira manterá sua remuneração. Durante a votação virtual, que ainda teve a presença do presidente do CNJ e do STF, o Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, Martins afirmou que o desembargador não tem condições de permanecer no exercício de cargo, porque pode influenciar na apuração. O ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Vital do Rego, foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Ele teve 4 milhões de reais em bens bloqueados em uma nova fase da operação, deflagrada ontem. Vital do Rego é investigado pelo recebimento de propina pela OAS, enquanto era presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Petrobras no Senado em 2014. Segundo o Ministério Público Federal, a propina foi paga pela OAS. De acordo com a denúncia do Ministério, Vital do Rego recebeu 3 milhões de reais de Léo Pinheiro, então presidente da OAS, para que os executivos da empreiteira não fossem convocados para depor na CPI. As propinas foram pagas por meio de repasses a empresas sediadas na Paraíba. 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Agora o Detran é digital e os principais serviços passaram para o Super App do Poupa Tempo. Transferência de veículo, segunda via da habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Governo de São Paulo. Rádio Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teófilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola.
Jornal da Manhã. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h14. Repita. 7h14. Parte dos servidores dos Correios ainda se mantém em greve e deve participar de um dia de protesto solidário amanhã, quinta-feira. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares. Na última segunda-feira, representantes do sindicato na região do Vale do Paraíba fizeram uma assembleia e votaram pela permanência da greve na região. Depois da reunião, os participantes fizeram uma passeata pelo centro de São José dos Campos. A greve dos servidores dos Correios começou no dia 18 e foi motivada, segundo o sindicato, pela alteração em alguns direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias e auxílio creche. Ontem, os Correios ajuizaram dissídio coletivo de greve no Tribunal Superior do Trabalho. Com isso, agora caberá ao tribunal tentar arbitrar a situação entre trabalhadores e empregados. O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis deixaram Assunção, no Paraguai, ontem por volta da 1h30 da tarde no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em voo particular. Eles estavam detidos preventivamente havia quase 6 meses após entrarem no país com documentos paraguaios adulterados. Os ex-atletas foram libertados da prisão domiciliar no Paraguai na tarde de segunda-feira, mediante pagamento de multa de mais de R$1 milhão. A dupla estava hospedada em um hotel no centro de Assunção desde a concessão da prisão domiciliar. Na saída do prédio ontem, fãs pediram autógrafos ao ex-jogador. Com a autorização do governo paraguaio, que permitiu a saída da dupla mesmo com as fronteiras fechadas, eles chegaram ao Rio de Janeiro depois das 4h30 da tarde. No aeroporto, fãs que esperavam o ex-jogador de futebol no aeroporto gritavam palavras de apoio. Misael Bispo, condenado a 22 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima em 2010, deixou ontem a penitenciária 2 em Tremembé. Ele cumprirá a prisão domiciliar após determinação do Superior Tribunal de Justiça. A justificativa é a pandemia de coronavírus. A defesa do detento conseguiu um habeas corpus no STJ, usando o argumento de que ele faz parte do grupo de risco. A decisão é do ministro relator Sebastião Reis Júnior. Misael não vai usar tornozeleira para monitoramento eletrônico porque não havia equipamento disponível. Ele vai cumprir prisão domiciliar em Guarulhos. Um juiz brasileiro custa aos cofres públicos, em média, quase R$51 mil por mês. Na cifra estão incluídos gastos com remuneração, indenizações, encargos sociais, previdenciários, imposto de renda e despesas com viagens. O cálculo considera também pagamentos a inativos e pensionistas. A informação é do relatório Justiça em Números, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e refere-se a 2019. O mesmo documento mostra que o Judiciário gastou, em média, R$16 mil por servidor no ano passado. O relatório divulgado no ano passado revela que, em 2018, um juiz custava, em média, ao erário quase R$47 mil. O valor médio do servidor do Judiciário era de R$15 mil, ou seja, o valor gasto com cada magistrado aumentou R$4 mil, ou 8,7% em um ano. Os vencimentos e benefícios aumentaram porque foi concedido reajuste salarial aos ministros do STF. Em 2018, o valor era de R$33 mil e no ano passado saltou para R$39 mil. O salário dos ministros do Supremo corresponde ao teto do funcionalismo público e incide proporcionalmente nas folhas de pagamentos de todos os tribunais do país. A partir do dia 1º de setembro, Jacareí fará a reabertura dos parques da cidade e dos eucaliptos.
De acordo com o decreto publicado, os parques municipais poderão funcionar de segunda a sexta, das 6 da manhã ao meio-dia, com os frequentadores seguindo regras. Entre essas regras estão a utilização de máscaras, distanciamento de no mínimo 2 metros entre os usuários do parque, limite de 60 pessoas no Parque dos Eucaliptos e 120 pessoas no Parque da Cidade. A prática de skate, tênis e ensaios fotográficos só poderão ser realizadas mediante agendamento. Parquinhos infantis, quadras de esportes coletivos e equipamentos de ginástica ao ar livre não poderão ser realizados. O decreto também autoriza o funcionamento de clubes sociais e esportivos em Jacareí, que poderão receber público somente durante 8 horas por dia, com as mesmas regras de funcionamento que os parques municipais. Agora 7h19, 7 horas e 19 minutos. Crise faz número de vagas de trabalho temporário disparar. Trabalho temporário pode ser a salvação, pelo menos por enquanto, de quem perdeu o emprego por conta da crise. Isso porque só na primeira metade do ano foram preenchidas cerca de 1 milhão de vagas em todo o país. Alta de 47% na comparação com 2019, apontam dados da Associação Brasileira do Setor, a Acertem. O crescimento se deve exatamente à crise do coronavírus. Muita empresa, num primeiro momento, demitiu funcionários quando fechou as portas temporariamente por conta da quarentena. E quando o negócio foi reaberto, preferiu contratar profissionais temporários, já que muita gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Tem ainda aqueles setores que, de certa forma, do ponto de vista econômico, se deram bem com a crise. Por exemplo, os de logística e alimentação. Com o aumento da demanda por entregas e da quantidade de gente nos supermercados, com o fechamento de bares e restaurantes, a contratação de temporários nessas áreas também cresceu. Especialistas destacam que esses profissionais ainda foram acionados para preencher vagas de outros que tiveram que se afastar, por licença médica ou por serem grupo de risco da Covid. Inicialmente, um contrato temporário pode valer por até 6 meses, com possibilidade, em alguns casos, de prorrogação por mais 3. Para a empresa, uma das vantagens é que ela fica livre de certas despesas previstas na CLT. Já para o funcionário temporário, quando ele é desligado, não tem direito, por exemplo, à multa do FGTS e nem pode pedir o seguro-desemprego. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira o sol aparecerá entre poucas nuvens e o tempo seguirá seco na região. A manhã de hoje ainda será de temperaturas baixas. Em pontos isolados da Serra da Mantiqueira, há condição inclusive para geadas. A temperatura máxima, no entanto, estará em elevação. Teremos condições para a formação de nevoeiros e nuvens baixas agora, no amanhecer. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje, no entanto, não deve subir tanto assim. Vai ficar em torno dos 22 graus. Agora temos 8 graus em São José e Jacareí. 7 horas 22 minutos. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da manhã. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper. Jornal da Manhã. O aniversário Leroy Merlin é sobre presente. Sobre estar presente quando você precisa de uma mãozinha. Estar ao seu lado quando quer achar o produto que precisa. Estar a um clique de distância com a solução completa para sua casa. O aniversário Leroy Merlin é sobre estar presente todos os dias com as melhores ofertas para você aproveitar. É estar presente onde você estiver. Aniversário 22 anos Leroy Merlin. Sempre presente com você. Leroy Merlin.
Jovem Pan. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Jovem Pan. O mundo criou uma sociedade mais dinâmica com novas necessidades e dificuldades. Por isso a tecnologia faz parte da nossa vida. A Max Líder oferece tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Especializada em planejar sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h24. Repita. 7h24. A ministra Carmen Lúcia deu 48 horas para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, preste informações sobre o lançamento da nota de R$200. O pedido é referente à ação proposta pelos partidos Rede, PSB e Podemos, contrários ao lançamento da cédula no STF, Supremo Tribunal Federal. Os partidos sustentam que não foram apresentadas justificativas suficientes nem estudos de impacto pelo Banco Central que justifiquem o lançamento da nota. Além disso, as siglas afirmam que a produção e circulação da nova cédula de R$200 causa grave ameaça ao combate à criminalidade, violando o direito fundamental à segurança. O prazo para que a instituição apresente as informações termina hoje. Se o prazo não for atendido, a ministra apreciará o pedido de liminar para barrar a nova cédula. O pessoal não perde tempo também. Ontem vocês viram um vídeo que viralizou na internet aí sobre uma nota de R$89 mil, né? Com duas metades de uma laranja na cédula. Interessante isso, né? O povo é criativo. No Brasil é fora de série. Já inventaram a nota lá no Rio de Janeiro, né? Já no Rio de Janeiro a nota de 200 já está circulando. O Brasil é uma beleza, né? Cientistas da Holanda e da Bélgica afirmaram que mais 2 pacientes, um em cada país, foram reinfectados pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, noticiou a imprensa holandesa ontem. O relato dos 2 casos europeus acontece um dia depois que cientistas de Hong Kong confirmaram o primeiro caso de reinfecção. Para que uma recontaminação seja confirmada, é preciso provar que o código genético do primeiro vírus é diferente do segundo. E isso foi feito no caso de Hong Kong e também parece ser o caso da Holanda. A Organização Mundial de Saúde, OMS, afirmou ontem que os casos de reinfecção pelo novo coronavírus não parecem ser comuns, já que se trata de um caso documentado em mais de 23 milhões. No Brasil, possíveis casos de reinfecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, estão sendo investigados, explicou o infectologista Fernando Belíssimo Rodrigues, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Segundo o médico, além do primeiro possível caso de reinfecção de uma técnica de enfermagem da faculdade, também são investigados outros 10 pela Universidade em Ribeirão Preto. Contando com os pacientes em Ribeirão Preto, há mais possíveis reinfecções sendo analisadas no país. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas da USP montou um ambulatório para atender casos suspeitos. Também há investigações na Bahia, Goiás e Minas Gerais. Caraguatatuba determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20 de março de 2020, data de publicação do decreto federal que reconheceu o estado de calamidade pública no país. Segundo o decreto, os prazos suspensos voltarão a correr a partir do término do período de calamidade pública estabelecido pela União, 31 de dezembro de 2020, ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Em maio de 2020, uma lei complementar federal determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20 de março em todo o território nacional. O CESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, entrou com recurso no Tribunal de Justiça para reverter a decisão que indeferiu liminar que solicitava autorização para que a escola particular da cidade de São Paulo pudesse voltar parcial e opcionalmente com atividades de acolhimento e reforço em 8 de setembro. O mandado de segurança coletivo com pedido de liminar foi impetrado na última sexta-feira pelo CIESP contra o prefeito de São Paulo,
Paulo, Bruno Covas, do PSDB, que quer impedir o retorno das escolas particulares na cidade. Isso mesmo, que em caráter parcial e opcional, conforme o plano de retorno às aulas do governo do estado. Segundo o CIESP, a ação baseia-se em estudos científicos e observações médicas comprovadas. 7h29. Repita. 7h29. Reforma administrativa deve chegar ao Congresso em outubro. Equipe do Ministério da Economia afirma que proposta de reforma administrativa deve ser enviada ao Congresso até outubro. O texto, que segundo fontes do Planalto já está pronto desde novembro passado, depende de aprovação do presidente Bolsonaro, que receia desgaste político. É que o calcanhar de Aquiles são os direitos dos servidores públicos, que muitos parlamentares e o próprio presidente defendem a manutenção. Outra polêmica ainda em discussão é a criação de um bônus por meritocracia aos atuais servidores. O governo havia afirmado que as mudanças nas regras de trabalho dos servidores públicos ficariam para 2021, mas a Câmara cobra insistentemente o envio do projeto. O presidente Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou que ambas as reformas, no caso também a tributária, deveriam ser discutidas juntamente pelo Legislativo. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h30. Repita. 7h30. A recessão provocada pela pandemia, que atingiu uma economia já fragilizada e com baixo crescimento, vai empurrar milhões para a camada social mais pobre do país. Além de piorar a condição de vida de uma fatia significativa da população, a atual crise deve impedir que parte dos brasileiros consiga progredir socialmente. Neste ano, segundo um estudo, 3,8 milhões de domicílios devem passar a engrossar as classes D e E por causa da piora da economia. Ao todo serão cerca de 15 milhões de brasileiros, contingente equivalente ao número de habitantes do estado da Bahia, que terão uma piora de condição social e passarão a ter uma renda domiciliar inferior a R$ 2.500. As empresas que desejarem prorrogar os acordos de redução de salário e jornada para até 180 dias terão de informar ao governo, segundo o Ministério da Economia. Na segunda-feira, o governo publicou o decreto de prorrogação por 2 meses do programa que permite redução de jornada e salário de trabalhadores. A medida vale até 31 de dezembro. Segundo o Ministério da Economia, a empresa que quiser seguir no programa terá de informar extensão da vigência se o acordo ainda estiver vigente ou fazer um novo acordo se o anterior já estiver vencido. A medida provisória inicial foi publicada em abril e sancionada no início de julho. Inicialmente, o programa previa a suspensão dos contratos de trabalho por até 2 meses e a redução da jornada e de salários em até 70% por até 3 meses. Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Valores de Nova York fechou de forma desigual ontem. O índice Nasdaq aproveitou a melhora nas relações comerciais entre Pequim e Washington para estabelecer um novo recorde, enquanto o Dow Jones foi detido pela Apple, Boeing e ExxonMobil. Dow Jones Industrial, principal índice de Wall Street, perdeu 0,21% para terminar em 28.248 pontos. Já o tecnológico Nasdaq ganhou 0,76% e foi a 11.466 pontos. Euro cotado a R$ 6,52 com queda de 1,44%. No Brasil, o dólar comercial fechou em queda de 1,19%, cotado a R$ 5,52 na venda. É o segundo recuo seguido. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 0,18% a 102.117 pontos, após uma sequência de 3 altas. 7h33. Repita. 7h33. Vamos agora com a boa notícia do dia com Giovana Bubniak. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo está disponibilizando em seu site
13 obras literárias acessíveis nos mais variados formatos: libras, legenda, áudio, imagem e leitura simples. A ação garante o acesso de todas as pessoas aos livros, que possuem diversos recursos de acessibilidade, como narração e texto em português, audiodescrição e animação das imagens, tradução e interpretação em libras e leitura fácil, que traz adequações em relação à linguagem, conteúdo e forma para ampliar a compreensão. As obras podem ser acessadas no site pessoacomdeficiência.sp.gov.br/livros-acessíveis. A iniciativa prevê ainda a realização de oficinas de formação e sensibilização de profissionais da educação, cultura, assistência social, bibliotecários, mediadores de leitura e outros profissionais. 7h34. Repita. 7h34. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, foi condenado pela 14ª vez na Lava Jato, agora a 11 anos e 10 meses de prisão. Desta vez na Operação C'est Fini, que significa é o fim em francês, em alusão à farra dos guardanapos. A pena de Sérgio Cabral ultrapassa 294 anos. A farra dos guardanapos foi, como ficou conhecido, um jantar em Paris, do qual participaram ex-secretários do Rio, empresários e o ex-governador Sérgio Cabral. Em fotos tiradas durante o jantar, eles usavam guardanapos na cabeça. O empresário Jorge Sadala, o ex-secretário de governo Wilson Carlos e o operador financeiro Luiz Carlos Bezerra também foram condenados nesse processo. Sadala era sócio de empresas que administrava o Serviço Rio Poupa Tempo. Ele também era representante de um banco que fazia empréstimos consignados para servidores públicos. A ex-presidente Dilma Rousseff e o PT foram condenados a pagar R$75 mil a uma empresa que forneceu mais de 40 mil bandeiras eleitorais para a campanha presidencial de 2014, mas que nunca recebeu pelo serviço. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo e cabe recurso. As bandeiras feitas pela empresa Ângela Maria do Nascimento Sorocaba ME tinham as imagens de Dilma e de Alexandre Padilha, então candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo. Dilma alegou à Justiça que não houve a entrega do material gráfico à campanha presidencial. O Diretório Nacional do PT afirmou que a responsabilidade pela compra era do Diretório Estadual do PT em São Paulo. O Tribunal de Justiça não aceitou a argumentação. O desembargador Melo Colombi, relator do processo, afirmou que a empresa provou que as bandeiras foram entregues e utilizadas pela campanha presidencial. 7h36. Repita. 7h36. Cresce o uso de cartões para pagamento de compras. O uso de cartões para pagamento de compras cresceu no Brasil em meio à pandemia de coronavírus. Dados da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços revelam que as compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos aumentaram 3% no primeiro semestre do ano. Ao todo, as transações utilizando cartões somaram 876 bilhões e 400 milhões de reais nos primeiros 6 meses do ano. Mais da metade desse montante foi gasto no cartão de crédito, 540 bilhões e 400 milhões, valor que é quase 1% superior ao registrado na modalidade ao longo do primeiro semestre de 2019. O crescimento do uso de cartões de crédito foi maior, beira os 6%, com os gastos no primeiro semestre deste ano chegando a 323 bilhões e 200 milhões de reais. Mas o crescimento mais expressivo foi observado nos gastos feitos com o cartão pré-pago. Apesar do total ser bastante inferior, 14 bilhões e 700 milhões de reais entre os meses de janeiro e junho deste ano, o crescimento dos gastos na modalidade foi de quase 70%. Segundo os dados da Associação do Setor, as compras não presenciais, principalmente pela internet, somaram quase 175 bilhões de reais, o que corresponde a um crescimento de mais de 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. Destaque também para o crescimento dos pagamentos por aproximação, aumento de 330% no primeiro semestre
mantendo a mesma base comparativa. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318, Vila Ema. Jovem Pan. Max Líder. Tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Jovem Pan. Já imaginou morar em São José dos Campos, ao lado do Center Valley Shopping? A Reflora apresenta o Atuale Residência. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios, com 1 ou 2 vagas de garagem, plantas de 56 a 73 metros quadrados e varanda gourmet integrada com a cozinha. É modernidade para se conectar e lazer completo com 12 itens para desconectar da rotina. Para saber mais, acesse reflora.com.br. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Rádio Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h41. Repita. 7h41. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem o novo programa habitacional do governo, batizado de Casa Verde Amarela, que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. A meta do presidente é beneficiar mais de 1,5 milhão de famílias, sobretudo das regiões Norte e Nordeste, até 2024. Isso será possível em função de negociações com o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que subsidia o programa, e com a Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as regiões Norte e Nordeste serão contempladas com a redução nas taxas em até 0,5 ponto percentual para famílias com renda de até R$2.000 mensais. E 0,25 ponto para quem ganha entre R$2.000 e R$2.600. Nessas localidades, os juros poderão chegar a 4,25% ao ano e nas demais regiões a 4,5% ao ano. A discussão de 5 projetos de lei está prevista para hoje na sessão da Câmara de Jacareí, que acontece a partir das 9 da manhã. A sessão é aberta ao público, que deverá obedecer ao protocolo de prevenção ao novo coronavírus implantado na casa. O projeto em destaque busca autorizar o município de Jacareí a suspender o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas ao Instituto de Previdência do município de Jacareí, o IPMJ. A proposta está amparada no artigo 9º
nono da Lei Complementar número 173, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovada pelo Presidente da República em 27 de maio. Conforme o artigo, ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos municípios com a Previdência Social, com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que trata do adiamento e cancelamento de serviços, reservas e eventos de turismo e culturais afetados pela pandemia. A lei foi publicada ontem no Diário Oficial da União, com um veto. De acordo com o texto, na hipótese de adiamento ou cancelamento de serviços, reservas e eventos, as plataformas digitais de venda de ingressos, o prestador do serviço ou a empresa responsável não serão obrigados a reembolsar em reais os valores pagos pelo consumidor. No entanto, eles devem assegurar a remarcação do serviço cancelado ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos. No caso de remarcação, ela deve ser feita em até 18 meses após o fim do estado de calamidade pública em razão da pandemia e nos mesmos valores e condições dos serviços originalmente contratados. Já o crédito recebido poderá ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses, contando a partir da mesma data. Em todas as situações, essas operações deverão ocorrer sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020. As meninas do São José Futebol contam com os minutos para a reestreia no Campeonato Brasileiro. A equipe está nos últimos dias de preparação antes de enfrentar o Audax Osasco às 3 da tarde de domingo no estádio José Liberati. O confronto é válido pela 6ª rodada da competição, que ficou paralisada há mais de 5 meses por conta da pandemia. Neymar ganhou um pouco mais de tempo para superar a derrota para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões da Europa no último domingo. A entidade que organiza o campeonato francês adiou a estreia do Paris Saint-Germain na nova temporada do campeonato francês para o dia 10 de setembro. O PSG entraria em campo pela primeira vez na competição no próximo sábado contra o Lens no Stade Félix Bollaert, apenas pela segunda rodada. Entretanto, o vice-campeão da Liga dos Campeões solicitou o adiamento da partida para dar descanso aos atletas após a decisão do último domingo. A Fórmula 1 anunciou ontem as 4 corridas que fecham a temporada 2020 com uma novidade. Os organizadores incluíram o Grande Prêmio da Turquia no calendário. O país não recebia uma prova da Fórmula 1 desde 2011. Em nota oficial, a Fórmula 1 também confirmou o encerramento da temporada em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, como previsto inicialmente, e a realização de 2 provas no Bahrein. Já o GP da China, marcado a princípio para abril e adiado no primeiro semestre, foi cancelado. Todo o cronograma do Mundial foi revisado devido à pandemia. Com estas 4 provas adicionais ao calendário, o Campeonato Mundial deste ano terá 17 provas no total. Até hoje, 6 delas já foram disputadas. Na previsão inicial, antes da pandemia, os organizadores pretendiam realizar 22 provas. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova e também na Rua Roma, no Jardim Augusta. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, na pista marginal, por conta do excesso de veículos. Ainda continuamos com trânsito lento naquele trecho. Rodovia Ayrton Senna segue com trânsito intenso, principalmente ali a partir de Guarulhos, na chegada a São Paulo, mas ainda não temos, pelo menos nesse momento, pontos de lentidão. O motorista até consegue desenvolver uma certa velocidade ali, segue tranquilo no restante da rodovia Ayrton Senna. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo normalmente.
a Oswaldo Cruz, que liga Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Ambas seguem com trânsito fluindo bem. Já tem grandes trechos aí, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Tamoios com sol. Motorista não tem problemas com visibilidade nestes trechos. Apenas na Tamoios a gente alerta aqui para a Operação Pare e Siga, que está ativa no trecho de serra por conta das obras de duplicação. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito bom neste momento, mas ainda tem neblina bastante densa, nevoeiro forte ali na altura do quilômetro 8, trecho de Taubaté. Tirando esse pequeno trecho aí, o restante da rodovia não tem problemas de visibilidade, o motorista faz uma viagem bastante tranquila. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. O distanciamento social não irá impedir a nossa conexão com o aprendizado. Vem aí, dia 21 de setembro, um evento 100% online. Ideias e debates. Educação transformadora. Uma série de palestras em foco na educação e abordando 3 importantes pilares: família, trabalho e sociedade. A aplicação e seus impactos debatidos e analisados por um grande time de educadores e profissionais. Palestra de abertura com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Mais Anderson Ribeiro Correia, reitor do ITA. Thaís e Roberta Bento, do SOS Educação. Almério Araújo, coordenador do Centro Paula Souza. Paulo Guimarães, secretário municipal de São José dos Campos. Jones Rodrigues, diretor da Fundas. E ainda, cases de sucesso com professores e pedagogos. Ideias e debates. Educação transformadora. Evento 100% gratuito e transmitido online ao vivo, dia 21 de setembro. Informações, programação completa e inscrições, acesse ideiasedebates.com.br. Patrocínio Anglo São José dos Campos, Objetivo Aquários e Quero Educação. Apoio Fiesp, Mestra Comunicação, JAA Soluções e NIP-BR. Realização Jovem Pan e Invoz. Jornal da Manhã. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Jornal da Manhã. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir o nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar a nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 99997 17 40 24. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h51. Repita. 7h51. Os funcionários da General Motors de São José dos Campos aprovaram ontem, por meio de votação online, as propostas apresentadas pela empresa para a abertura de PDV, Programa de Demissão Voluntária, e de prorrogação da suspensão temporária de contratos layoff. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, a prorrogação do layoff foi aprovada por 85,07% dos votos e rejeitada por 13,33%. Houve 45 abstenções. Com a aprovação em Assembleia, a GM vai estender o programa por mais 2 meses. O acordo, que está em vigor desde abril, previa o fim do layoff em 12 de setembro. Com a extensão, ele deve seguir até novembro. Ainda é possível a prorrogação até abril de 2021, se o mercado automotivo não reagir.
O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu ontem arquivar um pedido de providências apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido era contra 3 procuradores da Lava Jato que o denunciaram e fizeram uma apresentação em PowerPoint para explicar a acusação. O pedido de providências foi apresentado pelo ex-presidente contra os procuradores Júlio Carlos Noronha, Roberson Henrique Pozobon e Deltan Dallagnol. Agora 7h53. Repita. 7h53. E vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791, Eloy. Vamos lá, Clemente, a gente tem participação aqui do nosso ouvinte Wesley, de São José dos Campos, e ele, na verdade, faz uma pergunta aqui. Ele disse que gostaria de saber se existe algum planejamento, se tem algum planejamento para eliminar o trânsito causado pelo excesso de veículos todas as manhãs no viaduto do Santa Inês. Ele disse que o viaduto não está suportando mais a quantidade de veículos. O Wesley, inclusive, mandou várias fotos pra gente. Eu vi a foto. Mostrando a situação. Parece a Marginal Tietê em São Paulo. Negócio absurdo, realmente. Trava mesmo, né? O Wesley tem razão, viu? Não sei o que poderia ser feito lá, mas tá aí a reclamação e com certeza a gente vai encaminhar para quem de direito aí para tentar avaliar, pelo menos minimizar um pouco o problema lá, né? A gente tem também aqui a participação, o Marco Aurélio de Jacareí. Reclamou aqui sobre a mãe dele. Isso, exatamente, que é uma paciente oncológica, faz quimioterapia. Ele contou pra gente que já faz 4 meses que ela não faz a quimio por conta da falta do medicamento. E a gente tem uma resposta oficial da Secretaria de Saúde, né, Giovana? Temos sim. A Secretaria de Saúde de Jacareí informou que a paciente mencionada está com retorno agendado com os especialistas e os agentes de saúde vão entrar em contato para orientar aí sobre as consultas. Sobre o medicamento, neste caso, o pedido deve ser feito por meio do hospital, que solicita ao Estado. O medicamento deste tratamento, segundo a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, não é de responsabilidade da rede municipal. Marco Aurélio, por gentileza, mantenha a gente informado se realmente o pessoal vai entrar em contato com vocês, tá bom? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Mais um covidão agora na capital do Brasil. Secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso ontem preventivamente, né, porque está envolvido em compra de testes para a Covid. Esses mesmos testes que aqueles 100 médicos que foram ao presidente da República dizem que não dá para esperar, né? Quando apareceu o primeiro sintoma, disse o líder de um grupo de 10 mil médicos, procure o médico, né, e procure tratamento, né? Não se tranque em casa, ao contrário, né? E o tratamento que é a ivermectina, a hidroxicloroquina, o zinco, né? E os sintomas têm desaparecido na prática desses médicos em 2 dias, 3 dias, né? Alguns em horas. Bom, mas vamos aos demais fatos da justiça. A defesa de Lula entrou contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público e mais 2 procuradores da Lava Jato por causa daquele PowerPoint que mostrou Lula no centro do triplex de Guarujá. Foi arquivado, né? O Conselho Nacional não aceitou, disse que já prescreveu, né? E no Conselho Nacional de Justiça, o desembargador lá de São Paulo, que distratou os guardas municipais de Santos, foi afastado e agora começou o processo, né? E a defesa dele alega que ele está em tratamento psicológico, psiquiátrico, né? É a fuga, né? Eduardo Siqueira. É o refúgio dos que não têm caráter para assumir o que fizeram, né? Aí, ó, eu estou em tratamento, sou um desequilibrado, né? Tá lá o Adélio, né? Eu dei a facada porque eu sou um desequilibrado. Aliás, não me sai da cabeça, hoje eu estava fazendo a minha caminhada e lembrando, né? Será que se um outro candidato naquela campanha presidencial, se o número 2 ou número 3 da campanha, né, dos
das pesquisas tivesse levado a facada de um bolsonarista, o que teria acontecido? Porque eu acho, tendo levado a facada o número 1, o que estava na frente, né, o normal é que a campanha seja suspensa até que ele possa voltar. Porque senão é um ato ilegal, tirando de modo ilegal alguém da campanha, da corrida. Né? Mas aconteceu. Né? Apenas para a gente pensar a respeito. E ele ganhou porque a ingenuidade dos opositores, né, só falavam dele, portanto falavam nele. Né? Até durante os debates ficava a cadeira vazia e passava o debate todo falando nele e dele. Né? Ajudaram. Bom, o ex-presidente Temer foi absolvido pela segunda vez. Tinha sido absolvido sumariamente em primeira instância, na 12ª Vara de Brasília, né, daquela história do tem que manter isso, viu? Aquela gravação do Joesley, aquela armação, né, que deve ter Janot atrás disso, né, certamente, para pegar o presidente Temer, né, como se ele tivesse dizendo, fica pagando lá para o Eduardo Cunha, senão ele entrega todo mundo, algo assim. Foi arquivado sumariamente pela juíza da primeira instância federal, aí os acusadores recorreram, né, o Ministério Público recorreu ao regional e o regional mandou arquivar também. Né, já formou maioria para olha, não faz sentido. Então, gente, olha o que aconteceu na época. O Brasil estava se recuperando da recessão Dilma. Então, todos os índices estavam subindo. Quando apareceu aquela gravação, começou de novo o prejuízo. É esse país que parece que torce para dar errado. Quando está subindo, fazem alguma coisa para puxar para baixo. Né? Tem gente aí que agradeceu, eu sei a quem agradecer, né? Quando chegou o vírus, né? Porque o país começa a dar certo, ainda bem que chegou o coronavírus aí para empurrar o país para baixo de novo. Parece que tem essa questão aí. Né? Então, essas decisões da justiça, e a gente vai fechando, lembrando de novo do Covidão de Brasília. Imaginem só, né? O secretário de saúde é a pessoa que tinha que estar atenta para ministrar, conforme o Supremo lhe deu poderes, né? Para ministrar a salvação das pessoas logo aos primeiros sintomas. Né? E eu ouvi muito de médicos aqui de Brasília a batalha que foi, né? Os obstáculos que foram criados, a ausência de cloroquina quando era necessária, né? Tudo isso vai ter que ser recordado, levantado e deixado bem claro para a gente saber, afinal, né? Quantos, infelizmente, foram vítimas dessas coisas. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E termina aqui o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, desta quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.